Olá, meus amigos, que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que era, que é e que há de ser para sempre o mesmo, o Criador. Ele é o princípio de tudo e o fim, o princípio e o fim de tudo, de todas as coisas. Que Ele venha sobre você agora mesmo, nesse momento, enquanto você participa dessa transmissão, que o Espírito Santo venha possuir o seu intelecto e dirigir a sua mente, a sua cabeça, o seu raciocínio, seu entendimento, para que você possa, então, saber o que tem que fazer para mudar a sua vida. Porque Deus, amiga e amigo, não é mágico. Você sabia disso? Não sabia? Deus não é mágico. Deus não faz mágica. Deus não muda a vida da gente assim, do nada. Ele muda a vida da gente com o que nós oferecemos para Ele. Jesus para curar o paralítico, para fazê-lo andar, o paralítico teve que chegar até ele. E quando aconteceu lá no tanque, Jesus foi lá e viu no tanque muita gente doente, enferma, necessitada. Mas havia um paralítico, 38 anos, que aquele homem era paralítico. Um caso perdido, irrecuperável. Mas ele, de alguma forma, mostrou a Jesus que cria na sua palavra. Então Jesus pôde fazer o milagre. Usou a sua fé para mandá-lo se levantar, tomar a sua cama, a sua maca e ir embora para a sua casa. Então, Deus usa o nosso instrumento, que é a nossa vida, a nossa mente, o nosso intelecto. Ele fala, e aquele que obedece à sua fala, faz acontecer o milagre. É isso aí. Não existe milagre sem que haja a cooperação da parte de Deus e da pessoa que crê. Porque Ele fala e a pessoa obedece, então acontece. Foi assim que Ele criou os céus e a terra. Ele falou, e o que não existia veio à existência, porque estava começando tudo do zero. Mas hoje Ele usa um instrumento humano para fazer manifestar a glória dele na vida da gente. Olha só, a exemplo disso, nós temos a história registra, a Bíblia registra, que quando o povo de Israel retornou da Babilônia para Israel, para Jerusalém, para que pudesse, então, começar uma vida nova. Então, eles tiveram que reconstruir tudo do novo, do zero. Jerusalém havia sido destruída e cabia a Zorobabel como governador e também os seus auxiliares, também o profeta, o sacerdote Josué, não Josué, servo de Moisés, não, aqui é outro Josué. Então havia o sacerdote Josué e também o Zorobabel, que era o governador. Então Deus enviou um anjo para falar com Zorobabel. Por quê? Porque tanto o anjo, ou melhor, tanto Zorobabel quanto Josué, eles estavam preocupados em
como iriam reconstruir a cidade de Jerusalém, como iriam reconstruir o templo que tinha sido destruído. E eles estavam preocupados com as necessidades, porque Jerusalém estava caído, não havia dinheiro, não havia condições econômicas para acontecer a restauração de Jerusalém, inclusive do templo. E o que aconteceu? O anjo veio a Zorobabel e lhe deu uma palavra, uma visão, uma palavra. E diz assim o texto sagrado: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem por violência para reconstruir todas as coisas, mas pelo meu espírito. Ora, eu vi isso aqui, esse texto, você pode ler lá em Zacarias, capítulo 4. Você vai ver a história resumida. E fala, na minha visão, na minha ótica, e eu falo isso por experiência pessoal, eu posso falar isso com autoridade para falar, porque aconteceu na minha vida, aconteceu isso. Ora bem, veja bem, a pessoa, você que está me assistindo nesse momento, você que está com a vida arruinada, com a vida, digamos assim, financeira destruída, você nasceu pobre, seus pais eram pobres, e você não quer ser pobre, você quer ter uma vida digna, honrada, mas você não tem condições, digamos, capacidade para que venha reconstruir a sua vida. Você não tem escolaridade, você não teve tempo para estudar. Eu também não tive, eu também pouco tive. Eu estudei, embora tendo passado por 3 universidades, eu não consegui terminar nenhum dos cursos que eu comecei, nenhum deles. Eu fui até o 2º ano, mas no final das contas eu desisti. Por quê? Porque eu não podia estudar, trabalhar e dar conta das minhas obrigações pessoais como marido responsável. Então, eu tive que parar de estudar, eu tive que interromper os meus estudos, por conta de que eu dependia de trabalho, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde, e às vezes trabalhava à noite também. E estudava à noite, era impossível dar cabo de tudo aquilo. Então eu tive que parar de estudar. Ora, presta atenção, minha amiga, meu amigo. Mas uma coisa eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha e tenho o Espírito Santo. E eu estava lutando para fazer a minha vida, para construir a minha vida, a minha família. Eu tinha já família. Eu tinha uma responsabilidade enorme para com a minha família. E muito mais depois que as meninas nasceram. Então, eu tentei com todas as minhas forças. Eu trabalhei de manhã à tarde,
eu dava aula, enfim, eu fazia das tripas coração, tentava fazer das tripas coração para poder atender às necessidades. E, ao mesmo tempo, estudava, mas não deu para conciliar essas coisas. Mas eu tinha o Espírito Santo. Eu tentei com as minhas forças. Eu coloquei todas as minhas forças para atender às necessidades. Mas estava difícil. Sabe, como diz aquele ditado popular, você vendia o almoço para poder comer o jantar. Era mais ou menos assim. E era terrível. Mas eu já tinha o Espírito Santo. Mas eu não estava contando com o Espírito Santo. Eu estava contando com as minhas próprias forças, com a minha capacidade, com o meu desempenho. Talvez você esteja nessa mesma situação. Você tem contado com as suas forças. Você tem contado com o que você sabe. Você não sabe muito, mas o pouco que você sabe, você está colocando toda a sua força, mas sem a direção do Espírito Santo. E quando isso acontece, a gente padece, a gente geme, mesmo tendo o Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo. A Bíblia fala, ensina, não confieis no homem, maldito aquele que confia no homem. Você sabe o que quer dizer confiar nesse aspecto? Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força, nas minhas forças, na minha capacidade. Eu não posso confiar na minha inteligência, eu não posso confiar na minha mente. Eu não posso confiar em nada de mim. Por quê? Porque eu sou carne. Eu sou, digamos, barro. E barro mesmo, daquele bem barro, bem barrento. Eu sou lama, diria eu, digamos assim. Mas o Espírito Santo continua comigo. Por que Deus fala? Por que ele diz que maldito é o homem que confia no homem? Porque enquanto a gente confia na nossa força, ou confia nas pessoas, ou espera das pessoas, a gente deixa de confiar em Deus. Você não pode confiar nos homens e confiar em Deus. Ou você confia nos homens, ou você confia em Deus, ou você confia em si próprio, ou confia em Deus. Quando se confia em Deus, se entrega, se rende e se deixa levar. É como o vento. Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito Santo é espírito, é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quando você confia em Deus, enfim, você, olha, meu Deus, eu já fiz de tudo. Eu já fiz das tripas coração e não saiu nada. Mas está aqui a minha vida. Pronto. O que o senhor quer que eu faça? Quando a gente mostra e demonstra essa dependência do Espírito de Deus, então o Espírito de Deus usa a nossa força, a nossa confiança, usa o nosso ser, o nosso corpo e dá a direção, o que é certo, o que é que nós temos que fazer. É isso aí, minha amiga, meu caro amigo. Então, muita gente tem o Espírito Santo. Olha, eu tenho experiências extraordinárias, dramáticas, dolorosas, mas que me ensinaram o poder desta palavra, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não posso depender de mim mesmo. Eu tenho que depender de Deus. Se eu não depender dele, eu estou frito. É como diz o outro, eu vou para o brejo, eu vou para a roça, porque não há como eu me sustentar, não há como eu ter condições de
depender de mim mesmo. Eu tenho que depender daquele que falou, que emitiu a sua palavra, a sua voz, para que então, seguindo a sua direção, a sua palavra, seu pensamento, suas ideias, então eu venha a ser bem-sucedido. Então, quando diz assim, maldito o homem que confia no homem, é isso. Maldito o homem que depende do homem. Você não pode depender de ninguém, senão do próprio Deus. É o que ele diz aqui, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas têm proferido esse texto, mas isso não diz nada. Apenas são pessoas que professam, falam, confessam, mas na prática, negativo, tem nada. Ora, deixa eu falar para vocês uma experiência que vai ajudá-los a pensar, a raciocinar, a chegar a uma conclusão, para se ajudar, para você se ajudar. Ora, nós temos trabalhado, falado, pregado, ensinado sobre o Espírito Santo. Nós estamos fazendo o jejum de Daniel, né? Sem informações seculares, apenas focando a nossa mente nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Então, vale a pena você entender isso. Quando eu tinha o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, melhor dizendo, quando nós começamos na obra, a nossa carreira na fé com o Espírito Santo, eu cria em Deus, eu cria na palavra de Deus, eu cria no Espírito de Deus, eu cria em Jesus, como creio, tenho crido. Só que houve uma ocasião que eu pensava assim, bem, eu tenho o Espírito Santo, então, de uma certa forma, eu posso, eu tenho condições, eu vou em cima, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou vencer, porque o Espírito Santo está comigo. Então, houve uma situação na igreja, lá no início da igreja, nos anos 80, quando estávamos nos arrumando para ir para a televisão, fazer programa, e então, era a hora do almoço, depois do almoço, veio uma pessoa e disse, não morava junto da igreja, e veio alguém e falou, ô bispo, tem um homem lá na igreja agora, a igreja estava em obra, tem um homem que entrou lá, e esse homem, ele estava cerceando as obreiras que estavam lá limpando a igreja, não era hora de reunião, as obreiras estavam limpando a igreja, cuidando da igreja. E ele estava, enfim, arriando as calças, enfim, aquelas coisas que você já deve imaginar. Eu fiquei tão irritado, eu fiquei tão revoltado, eu fiquei injuriado, o sangue subiu à cabeça. E eu fui lá para resolver o problema. Eu não confiei em Deus. Eu não confiei em Deus para chegar, ter aquela direção de mandar chamar a polícia ou alguma coisa assim. Não, eu quis resolver. Por quê? Porque eu tinha certo. Bom, o Espírito Santo está comigo. Então ele vai me ajudar, ele vai me dar força, eu vou lá resolver esse problema. E eu fui lá. E quando nós chegamos lá, de fato, o homem tinha lá uma faca, alguma coisa, que estava ameaçando até os trabalhadores. Era um perturbado da vida, coitado. E aquele homem, então, quando nós chegamos, ele veio ao nosso encontro. E eu perguntei a ele, o que você está fazendo aqui? E ele me perguntou, quem é você? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí, na mesma hora, olha só, eu pensando, eu tenho o Espírito Santo,
Eu tenho a força. Eu tenho a força lá de Sansão. Então, ele era mais forte e eu era mais fraco, mas eu tinha o Espírito Santo. E confiando no Espírito Santo, na realidade, confiando na minha força, na força da carne, eu agredi o homem, porque ele estava com a faca, e antes dele me agredir, eu o agredi. Mas quando eu o agredi, com ele um pontapé na barriga, ao voltar a perna para trás, eu pisei em falso e caí, e quebrei a perna. Eu quebrei a perna. Eu tive fratura, assim, exposta. Mas eu caí desacordado, não sei mais o que aconteceu. Quando eu acordei, já tinha resolvido o problema, enfim, a polícia já tinha vindo, resolvido o problema. Mas eu estava lá, agora com a perna quebrada. E com a perna quebrada, eu tentei me levantar assim mesmo, com a perna quebrada. Não, estou curado, nada disso. Piorou ainda a situação. Enfim, eu sofri o inferno com a perna. Vocês não têm ideia do que eu sofri de dor física, mas uma dor insuportável. Quando nós fomos levados para o ponto-socorro, ficamos lá 1 ou 2 horas esperando para ser atendido, e quando nós fomos atendidos, para os enfermeiros, os médicos, colocarem a perna no lugar, você não tem ideia da dor, só quem é ortopédico sabe o que é isso, que mexe com osso, etc. Eu sofri o inferno, e eu carregava comigo, mas como? Como é possível? A gente tem o Espírito Santo que acontecer isso. Eu fui defender os obreiros, eu fui fazer, não era justo, meu Deus, meu Deus, e eu tentando, pedindo ajuda, me diga, por quê? Eu não agi de acordo com a vontade de Deus. E por conta de não ter dado ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, eu sofri o que sofri, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo. Eu era o pregador, eu estava pregando o Evangelho, eu era um servo de Deus, eu servia a Deus, não estava no pecado, nada disso. Mas aconteceu. Como entender isso? Bispo, me explica aí. Eu falei, olha, não tem explicação. E eu falei para o povo, depois eu continuei pregando já de cadeira de rodas, com a perna lá esticada, imobilizada. Por quê? Porque eu fui, no mínimo, eu fui ignorante. Essa é a palavra. Porque eu não dei atenção à palavra de Deus. Eu não confiei em Deus. Eu tinha que confiar em Deus. Eu tinha que depender de Deus. Mas eu quis fazer por minha própria vontade. E eu sofri as consequências. Muitas pessoas dizem, bispo, eu tenho o Espírito Santo, como é que pode eu ser doente? Fulana tem o Espírito Santo, como é que ela está com câncer? Como é que está isso e aquilo? Não justifica de forma nenhuma uma doença. De nenhuma doença. Mas o que você e eu, o que eu aprendi foi que não é pela força, não é pela violência, não é pela carne. Quando a Bíblia fala, quando o Espírito Santo fala, não é por força nem por violência, ele está dizendo, não é pela carne, não é pela sua capacidade, não é pela sua força física, sua estrutura física, não é pelo material que você tem disponível, não. Mas pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Não é pelo lado físico ou material, ou as condições materiais, mas pelo lado espiritual.
nós temos que lutar no Espírito, quer dizer, com a palavra. A palavra é Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Com licença. Então, o que eu tinha que fazer naquela altura era tomar uma providência, usar da autoridade da palavra e falar, olha, chama a polícia para resolver esse problema aí. Mas eu quis tomar a frente de Deus e fazer do meu jeito. E eu me arrebentei. Eu sofri durante muito tempo. Mas sofri mesmo. E isso não foi uma vez só, não. Outras vezes aconteceu a mesma situação. Eu quis resolver, eu não tinha aprendido ainda a lição. E recentemente, a mesma coisa aconteceu. E o burro velho não aprendeu, não tinha aprendido. Hoje, graças a Deus, nós aprendemos. Não é fácil você se segurar a carne, é ou não é? Não é fácil, pelo menos para mim não tem sido fácil. Mas essa é a lei, é a palavra, é o relacionamento com Deus, é a experiência com Deus. Nós aprendemos, por bem ou por mal, mas nós vamos aprender quando nós temos o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, você que tem uma vida, digamos assim, uma vida infeliz no casamento, infeliz na vida profissional, você estudou e não saiu do mesmo lugar, você tem andado em círculo, você não sai do lugar, você é aquela pessoa que sofre muito, mas você tem o Espírito Santo. E você, embora tenha o Espírito Santo, ainda assim, você confia no homem, confia em si próprio, confia na sua capacidade, confia nos seus estudos, confia nos seus amigos, confia nos políticos, confia em todo mundo, menos em Deus. Quer dizer, confiar em Deus é confiar na palavra dele. Confiar em Deus é confiar na palavra dele. Quando ele fala, não é por força nem por violência, quer dizer, não é pela sua força física, não é pelo seu conhecimento teológico ou conhecimento acadêmico, profissional. Não é por isso. Mas é pelo meu espírito, quer dizer, pela minha palavra. Vá na minha palavra, anda na minha palavra. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele duvidou também, ele disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo também. E Jesus disse, vem. E Pedro foi, e começou a andar sobre as águas também. Só que ele deixou de olhar para Jesus e por alguns instantes começou a observar ao seu redor as circunstâncias. Ele, homem, andando sobre as águas, as ondas batendo no peito. Ele, peraí, isso não é possível. Começou a afundar. Duvidou, começou a afundar. E teve que, tem misericórdia, Jesus me ajuda aqui, tem misericórdia. Quer dizer, ele foi um homem intrépido para ter coragem, para desafiar a palavra, desafiar o próprio Jesus. Se és tu, manda que eu vá ter contigo. Então, venha, disse Jesus. E ele foi, e começou a andar. Só que ele não perseverou naquela confiança, naquela como é que se diz? Aquela impetuosidade dele. Ele não confiou em Jesus, confiou na sua força e afundou, e começou a afundar. Então, amiga e amigo, não pense que por você ter o Espírito Santo, você tem a força física, material, a sua força, digamos assim, a sua capacidade intelectual. Não. Não conte com isso. Você tem que contar com a palavra.
Você tem que andar na palavra, você tem que depender da palavra, onde está escrito, tem que acontecer. Deus falou, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então não pode voltar vazia. Eu confio nessa, meu Deus, está aqui escrito. E foi isso que uma vez eu fiz. E Deus ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. Porque eu falei, ó meu Deus, eu cansei. Eu já dei de tudo. E nada deu certo. Eu tinha o Espírito Santo. Mas não tinha o discernimento de que eu não viria lutar e vencer pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu emprego, meus 2 empregos públicos. Não! Mas pelo que está escrito, está prometido, é o Espírito Santo. Então é o mesmo caso naquela altura. Jerusalém estava destruído. E o povo voltou da Babilônia para Israel, como Deus havia prometido. Ele disse, olha, vocês vão voltar 70 anos depois. 70 anos depois vocês vão voltar. E eles voltaram. Mas estava tudo destruído. Como é que eu vou construir isso? Zorobabel pensava. E o profeta lá, o sacerdote Josué, como é que nós vamos reconstruir isso? Sem eira nem beira. Então o anjo veio para o governador Zorobabel e disse, e lhe deu uma visão do Espírito Santo. E então Deus falou, o anjo falou com ele, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, quer dizer, pela direção do meu Espírito. O Espírito é palavra de Deus. Por isso que é extremamente, aliás, é fundamental que você tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá a direção. Ele dá a direção, não precisa você sonhar, não. Não precisa ser através de um profeta que vai dizer para você o que você tem que fazer. Não, ele vai dar a direção para você aqui na sua cabeça. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te dar a direção, vai dizer o que é certo e o que é errado. Você vai ter a direção certa para realmente construir a sua vida em cima de bases sólidas, fundamentos sólidos. A pedra fundamental que é o próprio Senhor Jesus. A pedra angular. Então, amiga e amigo, eu espero que, eu creio que o Espírito Santo esteja abrindo o seu entendimento, para que você não venha confiar, mesmo que você já tenha o Espírito Santo, não confie em si. Não pense que porque você tem o Espírito Santo, que você pode todas as coisas. Não, você pode sim, desde que você obedeça à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia a gente. Por que eu fiz aquela besteira de querer defender as obreiras lá e querer fazer justiça com as próprias mãos? Estupidez! Mas o senhor não tinha o Espírito Santo? Tinha e tenho. Mas eu confiei na carne. E recentemente aconteceu a mesma coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é conveniente. Mas aconteceu a mesma coisa. E eu pedi perdão a Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Amiga e amigo, aquela oração, Pai Nosso, todo dia, oh meu Deus, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, né? Como perdoamos aos nossos devedores. Eu tive que reconhecer, e eu tenho que reconhecer, eu falhei, mas aprendi, graças a Deus. Gemi, sofri, não só aquela vez, outras vezes eu também sofri. Eu costumo dizer que a gente aprende só quando a gente apanha. Se não apanhar, não aprende. O papai ensinava a gente a aprender na base do supapo, era assim.
ou aprendia com a palavra, o ensinamento, ou então apanhava. E essa é a realidade. Nós aprendemos pelo que apanhamos. E eu especialmente, eu posso falar isso para você, porque muitas vezes eu apanhei, mas apanhei da própria vida, da minha própria estupidez de confiar em mim mesmo, confiar na força, confiar na sabedoria, confiar na experiência, confiar. Quantas vezes eu fui enganado, iludido, ludibriado, passado para trás, porque eu confiei nas pessoas. Eu confiei. E quem eu tinha que confiar e esperar era o mínimo. O fazia o mínimo. Amiga e amigo, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja, Deus não precisa que você seja uma pessoa com uma formação acadêmica preciosa. Não. Deus não precisa que você seja super inteligente, capaz. Não. Deus quer usar você do jeito que você é. Mesmo que você não tenha um histórico familiar de sabedoria, de inteligência, mesmo que você tenha sido julgada neste mundo, você não conhece seu pai, não conhece sua mãe, você foi uma pessoa que foi jogada, foi cuspida nesse mundo, desculpa a expressão. Mas Deus usa o material que se entrega para Ele. Você se entrega para Ele. O Espírito Santo vem sobre você, você recebe o Espírito Santo, Ele te dá a direção. Eu tinha a direção do Espírito Santo, mas eu fui cabeçudo, eu fui teimoso, igual a jumenta, que é teimosa, sabe? Um jumento é teimoso, é um negócio sério. Então, eu fui isso, mas isso não precisa acontecer com você, você não precisa ser teimoso. Basta você obedecer e esperar em Deus, aguardar em Deus. Nós temos que ter a paciência de esperar em Deus, porque Ele tem o tempo dele, o tempo certo de atender às nossas necessidades. Ele ama aqueles que nele confiam. Os que confiam na carne, os que confiam no dinheiro, os que confiam no homem, os que confiam neste mundo, nas pessoas, malditos são aqueles que confiam no homem. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que confia em Deus. Não só que tenha fé para tomar uma atitude naquele momento, não, mas que confia, que se mantenha na fé 24 horas por dia, esperando, confiando que Ele vai atender. Portanto, qualquer que seja a sua situação social, econômica, qualquer que seja a sua situação, quem quer que você seja, você pode ser a última das criaturas, mas se você confiar em Deus, Ele vai fazer de você um ícone nessa vida, para que Ele, e somente Ele, seja honrado, glorificado, reconhecido, que só Ele é Deus. Então, amiga e amigo, aprenda isso, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito tudo é possível. Isso que vocês estão precisando aí, Zorobabel e Josué, tem problema não. Eu vou providenciar. É só confiar. Confia. Trabalhe e confia. Semeia o que é certo, o que é justo, e confia. E espera o fruto, porque a seu tempo ele vai vir. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã.